ponto fundamental nesse momento não é mais saber se tem outra linhagem, se isso, aquilo. Isso ajuda, mas vai depender tudo do humano. Por quê? Porque nós vamos passar por muitas situações que vai exigir demais de nós, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então tem que estar preparado nesse campo. Então a gente vem falando do sobrevivencialismo, que é a coisa mais importante em 2024, ponto. Para tudo que está aqui, tendo outra linhagem, não tendo, não importa. Nós vamos estar tudo no mesmo barco. De repente é só um humano, como eu falei, está contando, já veio como voluntário. Se voluntário não é missionário, já vai estar muito mais pronto, vai se interessar por todos os assuntos, vai correr atrás, vamos dizer assim, para poder estar o mais possível clarificado, para na hora H poder ser útil. Esse é o papel do humano voluntário. O contratado, ele é muito problemático. Nesse momento, no planeta Terra, não está interessante. Por quê? Porque todos têm implante de acordo com esse outro lado. Não teve jeito de estar aqui nesse plano denso que eles não chegou junto e para fazer qualquer troca-troca por qualquer coisa banal. E esses estão muito perdidos. Vai para cá, vai para lá, não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque eles manipulam. Se você tem outra linhagem, tudo que você fez até hoje, em algumas crenças e paradigmas que eu digo, veio da sua mente ou foi coisa colocada por ele? É tudo um conjunto de coisas que a gente tem que ficar muito esperto. O réptil, quando é dragão ou cobra, é o pior. E esses daí é que não vai sair do caminho. Não tem negociação. Se tem outra linhagem, está com esses implantes de acordo. Se não tem, se é ser humano, pode estar a serviço deles do mesmo jeito, através do espírito obsessor e uma série de coisas que trabalham em conjunto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento na fixação da questão da linhagem. Apesar que eu vou lançar o SEDEC no ano que vem, para quem ainda tem dificuldade, mas também lembrando, se tem outra linhagem, 2024, 2025, 2026, não importa. Dali para lá, uma hora ou outra vai entrar em contato. Não precisa de e-mail, nem de programa, de coisa nenhuma. Eles vão colocar todo mundo que veio para cá com uma missão, é o que eu falo, não tem almoço grátis. Vai ter que cumprir, onde estiver. E torcer para que esteja no lugar certo, de origem, daquele que veio para ficar ali naquele núcleo. Porque se estiver fora, aquele caos não é seu, você não vai saber lidar com aquela situação e vai entrar no caos. Tua missão não era essa, naquele momento. Que todos que estão aqui, humanos, que precisam despertar, os humanos comuns, os humanos de outra dimensão, já fora da caixa, e os contatados, todos passarão pelas mesmas agruras. E cada um vai desenvolver nesse momento de acordo com o que se preparou. É muito importante a preparação. Simples não será. Então, nesse meio de tempo que vai o SEDEX, a pessoa vai ouvir, não precisa estar na internet, não precisa de internet. Ela pode ouvir no celular mesmo sem internet, para não ter interferência, para ter menos interferência. Porque eu falo que quem tiver clarificado vai sofrer menos as agruras do que vem pela frente. Por isso que é muito importante o reiki, mas tem que cuidar da alimentação, da água, exercício físico, fazer o aterramento e evitar os imã dentro de casa. Hoje tudo é base do imã. É tudo à base do Bluetooth, ou seja, você vai ficar o tempo inteiro monitorado daqui pra frente, não tem jeito. E não quem também não tenha tomado do mesmo jeito, que tá na água, tá no líquido, tá na comida, tá em outro lugar. Para catalogar e ficar mais fácil o próximo passo. No Brasil já estão colocando chip, né? É para facilitar a vida. Mas que você vê que avanço, as linhagens evoluídas, tanto de um lado quanto do outro, não tem esses cacarecos. Você não paga plano de assistência médica? Não pago. Se eu pagar, eu tô acreditando na doença. Eu tô entrando dentro da Matrix. Eu sou completamente fora do sistema. Eu sou mesmo. Dentro daquilo que a gente pode, né? Tem algumas coisas que não dá. Por exemplo, você vende pela Hotmart, tá no sistema. É o jeito que teve, porque eu trabalho online e para chegar onde tinha que chegar, não teve outro jeito. Mas mundo corporativo, patrão, horário para entrar com as coisas, Deus me livre. E sempre deu certo. Do meu trabalho de hipnoterapia cresceu assim, foi tudo de boca a boca. Você não vê lá eu no YouTube falando propaganda da hipnoterapia. Sempre foi orgânica. A única coisa que a gente faz as promoções dos produtos, mas eu não pago também, é tudo orgânico. Mas à medida que você fortaleceu e formou o seu nome, você gera credibilidade. Gerou credibilidade, começa a dar certo para uma pessoa, aquela passa para outra. Quando a pessoa vem para você, você tem que resolver aquela dor da pessoa. Tem que dar o máximo seu ali para essa pessoa sair contente. Porque assim, neurocientificamente falando, uma pessoa, quando ela vai ter um atendimento, se ela não gosta da pessoa no atendimento, por mais que o atendimento foi legal, mas foi uma coisa técnica, pro forma, não sentiu, a pessoa não sentiu aquela empatia, que estava acolhida nem nada. Enfim, ela pode não gostar.
Se ela não gostar, ela vai falar para 17 pessoas. Agora, se ela gostar, ela vai falar no máximo para 3 pessoas. Esse é o ser humano. Sabendo essas métricas também, a gente tem que entender tudo isso para poder captar pelo orgânico. Você tem que ter uns certos mindset, alguns certos gatilhos mentais para poder trazer pessoa. Isso é lícito? É. Hipnose usa isso também. Só que quando a pessoa chega, você tem que acolher e dar o seu melhor ali. Porque é um troca-troca. Eu aprendo com você aprende comigo. Tem uma troca, né, de harmonia. Você sai bem, eu saio bem e tal. É legal. Agora, quando a pessoa não tá... Não é que a pessoa vai procurar terapia e não tá bem. Não é esse não tá bem que eu tô falando. É claro que a pessoa tem... Às vezes tá com dor, tá com problema, relacionamento, tá com isso, aquilo. Não é disso que eu tô falando. É aquela coisa ruim da pessoa. Bom, aí eu faço só o proforma, tudo... com educação e tal, mas não aprofundo nem nada então. Mas no mais, as pessoas passam comigo e gostam e voltam. É porque eu falo que quando eu tô com a pessoa, eu tô 100% com aquela pessoa. Apesar de eu ter um universo inenarrável de pessoas que não dá para acolher todo mundo e conversar com todo mundo. Pessoas que querem saber, querem perguntar, querem isso. A gente tenta acolher na medida do possível, né? Então esse trabalho ele acaba que a pessoa gosta, passa pro outro. Isso ressoa lá no canal também, a pessoa ouve, aí coloca nos grupos, aí aquilo vai indo, vai espalhando. Se fosse para ser tudo igual, a criação tinha feito só um protótipo, só um, não precisava fazer 2. São papéis diferentes. Então o homem não é banana ou é autoritário. Ou então é banana, não sabe nem pregar um prego. E as mulheres reclamam, porque ser mãe, porque dá trabalho, e porque isso, porque aquilo, porque eu trabalho de casa, porque não sei o que, não sei quando. Da adulta é isso aí, né? Assumir a autorresponsabilidade. E por isso que as coisas desandaram, porque teve um desequilíbrio muito grande entre essas duas forças, né? Que precisam se juntar novamente, mas cada um no seu papel, entender que sim, cada um tem um papel e que não dá para interferir e querer ser um fazer o do outro, porque quando o lado feminino exacerba para fazer tudo o que o homem faz, na tal do empoderamento, que palavra maldita, então aí o homem vira banana, ou então ele vira agressor, ele é desmoralizado, ele é rejeitado, ele é humilhado naquilo que é a força yang, né? A força masculina. Então descompensa tudo. Por quê? Porque foge à criação do que foi feito originalmente. E é logicamente que se faz o implante, vai partir para a clonagem. Já faz isso com os animais. Então, e aí começa a brincar de criação. É aí que vai dar ruim. O transhumanismo. Já está em alguns países aí já estão tentando. E no Japão também já fizeram uma vaca. Em laboratório mesmo, uma vaca. Que vai dar leite. Enfim, por isso eles deixaram chegar a 8 bilhões de pessoas, né? E nem tudo que está aqui da criação é híbrido. Porque aí o volume aumenta de um monte de coisa que justifica fazer isso porque é 8 bilhões de pessoas. Justifica fazer isso, porque isso, porque aquilo. Então começa a justificar um monte de coisa, vai aceitando, as pessoas vão aceitando. E doenças novas que vão vindo. Não, mas nós vamos fazer o chip aqui que vai melhorar, você vai passar a enxergar, você vai passar a andar, passar não sei o quê. Mas é isso, né? Para poder vender mais artefato, mais coisa daqui, coisa dali. E o ser humano, a coisa que mais tem é medo de morrer, então os caras trabalham em cima disso, né? Oferece cada hora uma facilidade, né?